paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Aos irmãos que nos acompanham de casa, que Deus vos abençoe, paz e graça vos sejam multiplicadas em nome de Jesus. Serei bem breve, mas eu quero tratar de um assunto esta noite. Eu quero falar um pouco sobre a grandeza de Deus. Em rápidas palavras, pretendo falar um pouco a respeito da soberania do Deus que nós servimos. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. O pastor Josué é um amigo, está sempre acreditando no ministério da gente. Sempre, quando dá para eu estar aqui, eu venho. Em vezes que a gente tem outras atividades e aí são responsabilidades que nós não podemos deixar. Mas graças a Deus por poder estar aqui mais uma vez com os irmãos. Aos amados irmãos do ministério também, Deus vos abençoe. Toda a igreja, Papai do Céu continue abençoando sempre, em nome de Jesus. Meus irmãos, abra sua Bíblia por gentileza, Salmos de número 90. Nós vamos ler somente o verso de número 2. Salmos 90, verso 2. É um salmo de Moisés, tá? Salmos 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vamos repetir? Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha que expressão interessante. Mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele está dizendo que independente da eternidade ser ou não ser algo, Deus continua sendo Deus. Podem tomar os vossos assentos, por gentileza. Meus irmãos, se Deus não quisesse se revelar, jamais nós teríamos conhecimento de Deus. Todos os estudos que fazemos, todas as pesquisas que nós fazemos, todas as fontes de pesquisa que nós temos, todas as reflexões que fazemos a respeito de Deus, é com base na sua revelação, naquilo que Ele revelou para cada um de nós. Nós só sabemos das obras de Deus, nós só sabemos daquilo que Deus criou, das coisas que Ele fez, porque um dia Deus decidiu revelar estas coisas a cada um da sua criatura. Quando nós lemos Gênesis capítulo de número 1 e versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que no princípio, ou seja, no início de tudo, antes de todas as eras, antes de todas as gerações, Deus criou os céus e a terra. Não somente o mundo visível, mas também o mundo invisível. Os anjos, eles não existem desde sempre. Eles fazem parte do universo que Deus criou. Nós, como seres humanos, nós não existimos desde sempre. Nós fazemos parte do universo que Deus criou. E além da criação da terra, a Bíblia ela tem a expressão que criou Deus os céus e a terra. Então nós temos, com base naquilo que nós conhecemos, na nossa limitação, o primeiro, o segundo e o terceiro céu. O primeiro céu é onde os pássaros voam, onde as nuvens dançam para lá e para cá.
O segundo céu é o céu onde existem as constelações, todo o universo. E o terceiro céu é o céu que homem nenhum, por si só, ou por qualquer invenção que tenha para chegar ao espaço, ele consegue alcançar, porque é o céu onde o nosso Deus habita. Usa-se até uma expressão que é chamado de um céu inacessível. Ele não pode ser alcançado ou acessado pelo ser humano quando bem entende. Só quem entra é quem Deus permite entrar. Alguns cientistas, eles questionam a existência de Deus. E o que nós vemos também, que os evolucionistas, eles acreditam que nós somos obras do acaso, que nós viemos do nada. Mas existem duas coisas interessantes para nós fazermos uma observação relacionado aos cientistas e relacionados ao evolucionismo. Por exemplo, no ano de 1850, alguns cientistas se reuniram e eles elaboraram 700 argumentos contra a Bíblia. 700 argumentos contra a Bíblia. No ano que nós estamos vivendo, de 2021, mais de 600 desses argumentos não existem mais, porque durante todos esses anos, a Bíblia veio derrubando um por um, mostrando que ela é verdadeira. Quando nós começamos a analisar as coisas, há uns 4 anos atrás, reuniu-se um grupo de cientistas, não para tentar provar a inexistência de Deus, mas agora reuniram-se para poder tentar provar que Deus existe e que toda a criação, na linguagem deles, tem um arquiteto, um designer do universo que criou todas as coisas. E quando a repórter estava fazendo a entrevista com um dos cientistas chefes da pesquisa, ela perguntou: e quem você acha que pode ser o designer do universo? Ele, muito acanhado, talvez sem querer responder daquela maneira, ele diz: tudo leva-nos a crer que é Deus. Então você percebe como que as coisas vão se revelando, como que Deus vai apresentando a sua grandeza, derrubando os argumentos contrários e mostrando que tudo que Ele revelou é a verdade, que Ele é soberano, que Ele é o Criador. E quando nós falamos de evolucionismo, que acredita que nós somos obras do acaso ou viemos do nada, eu faço uma indagação, com base mesmo nessa argumentação deles. Se o nada criou alguma coisa, qual foi o efeito causado pelo nada? Nenhum. Porque o nada não pode gerar. Se o nada criasse alguma coisa, o resultado seria nada. Mas agora, diferente de Deus, que tem algo a oferecer, enquanto o nada não tem condições e nem capacidade, nem força e nem poder para gerar alguma coisa e nem para criar, o nosso Deus é poderoso para criar céus, terra e criar toda a raça humana, porque Ele é Deus. Então a gente começa a perceber outra coisa. Já que os cientistas, os evolucionistas têm suas argumentações, por outro lado, quando nós começamos a ver a história e ler as Escrituras, a Bíblia e o testemunho dos cristãos durante os séculos provam outra coisa, completamente diferente. Nós vemos testemunhos de cristãos durante os séculos mostrando que o nosso Deus é de verdade, que Ele existe, mostrando que a Bíblia, ela é a autoridade, ela é a verdade de Deus revelada a nós. E quando nós começamos a olhar, você lembra do diálogo de Deus com Jó? Qual é o diálogo final? Deus vai fazer algumas indagações para Jó, que provam por si só e revelam a grandeza de Deus.
Deus vai chegar para Jó e perguntar o quê? Onde é que você estava quando eu fundava a terra? Onde é que você estava quando eu estendia os céus? Onde é que você estava quando eu colocava limites no mar? Isso vai revelando e mostrando a grandeza de Deus. E aí Moisés, ele vai apresentar essa soberania, essa grandeza de Deus, nesse Salmo 90, verso 2. E ele vai dizer, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha a expressão dele, antes que os montes nascessem, antes que tu formasses a terra, antes que tu formasses o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eternidade ou um ser eterno é aquele ser que é expressado na carta de Nabucodonosor, quando ele diz que Deus é sempre eterno, não tem início e não tem fim, sempre existente. E aí você vê que Moisés está dizendo, olha, nem a eternidade se compara a Deus, porque Ele é superior à eternidade. Quando você lê o livro de Provérbios vai dizer que a sabedoria foi aluna de Deus. Para você ver a superioridade de Deus. Diz que ela aprendia com Deus, e eram as suas delícias. O Salmo de número 147, verso 4, vai dizer que Deus conta todas as estrelas e chama uma a uma por nome. E agora o mais impressionante, os cientistas contaram as estrelas e até o momento eles chegaram à soma de mais de 100 bilhões de estrelas. E cada uma tem 50 trilhões de distâncias uma da outra. Se nós viajássemos a uma velocidade de 8 quilômetros por segundo, nós levaríamos quase 200 mil anos para chegar de uma estrela a outra. E nos céus existem mais de 100 bilhões. Os cientistas até hoje não conseguiram terminar de contar e nem sabem se vai conseguir. Mas a Bíblia diz que Deus conhece uma por uma e chama pelo nome. Olha que coisa linda isso. Como que Deus é grande, como que Deus é soberano. Como que a sua grandeza ela vai sendo revelada. Quando Deus vai conversar com Moisés, com Isaías, Isaías 40, verso de número 12, Deus vai perguntar para Isaías da seguinte maneira: Isaías, quem mediu a terra a palmos? Ele vai dizer, olha Isaías, quem mediu a água do mar na concha das mãos? E ele vai indagando, ele vai dizer, Isaías, quem juntou o pó da terra em um montão só? Ou em uma medida? Isaías, quem pesou os montes na balança? Olha as expressões. E aí no versículo de número 26 de Isaías 40, Deus vai dizer, eu fiz isso, eu criei. Medi a terra a palmos. A terra a palmos. Só um Deus grande demais para fazer isso. Medir toda a água do mar e colocar na concha das mãos? Só um Deus soberano e grandioso para fazer isso. Pesar as montanhas, as colinas em balanças? Só Deus para fazer isso. Juntar o pó de toda a terra num montão? Só um Deus soberano para poder fazer algo assim. Aí Isaías 42, verso 5, ele vai continuar mostrando a grandeza de Deus. E Deus vai afirmar que Ele criou todas as coisas. E Ele vai acrescentar uma coisa dizendo que o ar que nós respiramos e o espírito que nós temos, foi Ele quem deu.
por mais poderoso que o ser humano pense ser, por mais dinheiro que ele pense ter, mesmo distante de Deus, mas ainda assim, ele só está ali porque quem sustenta é Deus. Ser humano, mesmo distante de Deus, ele pode se achar quem for, o mais poderoso que for, mas independente da sua grandeza, sua posição financeira, ele nunca vai deixar de ser uma criatura e ser aquela pessoa que está no controle de Deus. Ele pode pensar que é quem ele for, mas Deus sempre estará no controle de todas as coisas. O autor aos Hebreus vai dizer que Deus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha isso, ele criou todas as coisas e ele mesmo sustenta todas as coisas. Se você olhar a criação é perfeita. Por mais que o pecado, na queda do homem, por mais que o pecado tenha manchado o ser humano, ainda assim, nós vemos em algumas coisas como é perfeita a harmonia da criação. Você já parou para observar um pássaro? As cores de um pássaro, como que é harmônica, como que se combinam. Você já parou para observar uma árvore? Quando você olha as folhas, uma árvore com folhas verdes, com um tronco marrom, o que tem a ver uma coisa com a outra? Olha o contraste de cores. Se você tentar desenhar uma árvore e pintar ela de outra cor, fica feio. Fica feio. Porque bonito é marrom com verde. Não existe outra coisa mais harmônica do que o que Deus criou. Se você parar para poder analisar, você já parou para observar as flores, como existe harmonia nas cores das flores. Esses dias eu estava vendo um canal de televisão, estava passando uma reportagem sobre aranhas. Eu fiquei impressionado com a aranha que estava sendo apresentada. Ela não constrói a sua teia como essas aranhas de casa. Ela cerca o lugar, e quando um inseto vem voando ou alguma coisa se aproxima, ela sabe o tamanho pela vibração da teia. Eu fiquei, gente, quem pode fazer algo assim? Só um Deus soberano. Só um Deus grandioso pode fazer algo tão perfeito. Só um Deus tão grande pode fazer algo desta maneira, deste nível. Só que não para por aí. Deus, ele também revela a sua grandiosidade até na providência da salvação. Até na hora de salvar, Deus revela a sua grandiosidade. Deus precisava salvar alguém? Não precisava. Não tinha necessidade nenhuma. Ele poderia deixar cada um de nós nos nossos pecados, só esperando o dia do juízo. Não tinha necessidade nenhuma. Mas quando você começa a ler o livro de Gênesis, quando você chega em Gênesis 3, você vê um animal inocente sendo morto para cobrir a nudez de um culpado. Olha o que Deus está fazendo. Deus está praticamente tipificando, colocando ali algo que ele faria no futuro. Então um animal inocente derrama o seu sangue para poder cobrir a nudez do errado, daquele que é culpado. E ali nós vemos que Deus está mostrando que todos os recursos humanos são insuficientes para livrar o ser humano da culpa. E que somente Deus pode resolver o problema do pecado. Porque todas as tentativas de Adão e Eva não foram suficientes. Cobriram com folha, culpa um e culpa outro. E Deus mostra ali que todas as tentativas humanas são insuficientes para resolver o problema do pecado. Só Ele tem a solução. E quando você vai lendo o Antigo Testamento, você vai ver que quando Deus tira o povo de Israel do Egito,
ele começa a estabelecer leis, não só leis moral, mas Deus começa a estabelecer leis cerimoniais. E a partir das leis cerimoniais, existia o que nós conhecemos como um sacrifício expiatório. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ia lá para oferecer o sacrifício, e isso envolvia toda a nação. Porque o que acontece? A partir do sangue derramado, a partir do sangue que era ali aspergido, todo o povo ele era perdoado de seus pecados. E o que é interessante, o sacrifício de expiação ele tinha que ser separado dias antes. E quando ele era sacrificado, ele não poderia ser sacrificado dentro do lugar santo, nem no santo dos santos. Ele tinha que ser sacrificado na parte externa. E aí quando o sumo sacerdote entrava para apresentar o sacrifício a Deus, ele só podia entrar no santo dos santos com o sangue do sacrifício. Aí ele ia em cima da tampa do propiciatório e aspergia, borrifava o sangue em cima da tampa do propiciatório. E quando você começa a analisar isso, dentro da tampa, dentro do propiciatório, que é a arca da aliança, ficavam as leis que Deus havia estabelecido. Então quando o sumo sacerdote aspergia o sangue do cordeiro que foi morto, que é inocente, sobre a tampa do propiciatório, ele estava dizendo: com este sangue eu estou cobrindo todas as faltas cometidas contra a lei. E aí Deus liberava o perdão para a nação. O que acontece com Jesus? Jesus habitava onde? No céu. E ele veio para onde? Para a terra. Então, assim como o sacrifício do Antigo Testamento de expiação não podia ser sacrificado no lugar santo, tinha que ir para a parte externa, Jesus sai do santo dos santos e vem para a terra. Como o sacrifício tinha que ser separado dias antes de ser sacrificado, Jesus vem para a terra dias antes do seu sacrifício. Como o sangue era derramado, e o sumo sacerdote, depois do sacrifício, levava o sangue no santo dos santos, para cobrir a culpa do povo, Jesus derramou o seu sangue. Depois ele volta diante de Deus como um sumo sacerdote, um sacrifício perfeito, para olhar para o Pai e dizer: meu sangue foi derramado, agora os pecados deles são cobertos por causa do meu sangue. Até nisso Deus revela a sua soberania. E com isso Deus mostra o quê? Com isso Deus está mostrando que nós somos incapazes de nos livrarmos da culpa se Ele não providenciar o sacrifício. Então, se Cristo não fosse providenciado, nós estaríamos em nossas culpas até hoje. Por isso que Paulo diz que Cristo é o sacrifício propiciatório. Ou seja, o sacrifício oferecido fazia com que Deus tornasse favorável ao ofertante. Aí você vê, quando Adão peca, o pecado de Adão tem suas consequências. E aí todo ser humano é culpado por causa de Adão. Estávamos em débito. Quando Cristo morre, tudo que Cristo conquista na cruz, Deus deposita na nossa conta. Então a justiça de Cristo é que nos cobre e nos justifica diante de Deus, para que possamos ser aceitos diante de Deus. E isso é providência divina. Isso é providência de Deus. Isso também revela a sua grandeza, a sua soberania. Davi vai dizer que os céus dos céus não podem conter Deus. Um dos profetas menores vai dizer que as nuvens dos céus são o pó dos pés de Deus, e que Deus faz da terra o descanso dos seus pés. Olha que grandiosidade do Deus que nós servimos. Então o que nós vemos aqui? Primeiro, começamos a perceber a grandiosidade de Deus, e nós começamos a resumir da seguinte maneira: nós vemos que Deus disse que mediu os céus a palmos.
Deus colocou o limite no mar. Deus estendeu os céus, pesou os montes em balanças, mediu as águas do mar, sabe o número das estrelas, é o provedor da salvação e da vida eterna. Então o que nós temos aqui? Uma grande revelação da grandiosidade do Deus que nós servimos. E aí muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas. Claro, como seres humanos, não existe momento que você possa dizer que eu vou ficar tranquilo por causa de determinado, não. A gente se preocupa, a gente fica às vezes preocupado com determinadas coisas, bate um temor, bate um calafrio, mas nós não podemos jamais nos esquecermos de que nosso Deus é grande e soberano, de que todo o poder está em suas mãos, porque Ele é grande, Ele é soberano. E como nós estamos aqui, o culto é voltado também para o mês da família, nós precisamos entender que só Deus pode fazer milagres acontecerem. Eu sei que muitas vezes nos preocupamos com os filhos, nos preocupamos com a esposa, nos preocupamos com o esposo, mas a melhor coisa a se fazer é dobrar o joelho na presença de Deus, pegar a nossa família e dizer: Deus, está nas tuas mãos. Não existe pessoa melhor para cuidar de cada um de nós do que Ele. Não existe outro Deus que possa fazer por nós o que Ele fez e faz. Porque Ele é grande, Ele é soberano, Ele tem um domínio nas mãos, e Ele sabe de todas as coisas. E a soberania de Deus, ela cobre tudo. Deus é grande, Deus é imenso. Isaías vai dizer que a glória de Deus, ela enche toda a terra. Toda a terra. Jesus, depois de ressuscitado, ele vai dizer: todo poder me é dado nos céus e na terra. Então nós servimos a um Deus grandioso, poderoso, eterno, autoexistente, que tem o domínio e o controle de todas as coisas nas mãos, que nunca perdeu o controle da história. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é grande. Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é eterno, é soberano. Que outro Deus criou todas as coisas, e mesmo depois de todas as coisas criadas, Ele sustenta tudo na palma das mãos? Que outro Deus criou todas as coisas, e mesmo depois de todas as coisas criadas, Ele provê para a sua criação tudo o que ela precisa? Aí você diz: mas como que Deus pode prover alguma coisa? Deus é tão sábio no que faz, que Ele criou o alimento antes da fome, criou a água antes da sede, porque Ele já sabia que nós teríamos essas necessidades. E como Ele é soberano, como Ele é eterno, como Ele é grandioso, Ele diz: calma aí, eu vou criar, mas antes de eu criar, eu vou providenciar para Ele tudo aquilo que Ele terá necessidade, porque Ele é grande. Ele é soberano. A minha família está nas mãos de Deus. E não é qualquer Deus. É um Deus grande. É um Deus soberano. É um Deus eterno, que mede a terra a palmos, mede as águas do mar na concha das mãos, mede todas as colinas, todas as montanhas em balança. Porque Ele é soberano, Ele é grande. Aí nós, tão finitos, tão pequenos, muitas vezes queremos olhar para Deus e dizer: mas Deus, será que o Senhor
pastor não está vendo. Ele vê. Ele sabe de tudo. Não existe nada que Deus não saiba. Ele é tanto onisciente como presciente. A diferença entre as duas coisas: Deus é presciente porque Deus conhece o futuro antes do futuro chegar. Deus sabe o que acontecerá daqui a 1000 anos. Deus é onisciente porque agora, neste momento, Ele sabe o que se passa dentro de mim, dentro de você, nesse exato instante. E um dos benefícios da sua onisciência é preservar o nosso interior em santidade. Então você não está diante de qualquer Deus. Você está diante do Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Um Deus grande, maior do que o nosso entendimento possa alcançar. Quando no Salmos de número 139, Davi começa a meditar sobre a grandeza de Deus, vai chegar um momento que ele vai dizer: tal coisa é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Chega um momento que ele entende que a limitação humana não consegue alcançar a soberania, a eternidade e a grandiosidade e a infinitude de Deus. Ele entende que ele é pequeno demais e que Deus é muito grande para o entendimento dele. E o mais interessante de tudo, mesmo sendo tão grande como Deus é e Criador de todas as coisas, decidiu um dia se fazer homem, ser como um de nós. E Paulo vai dizer que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, se humilhou a si mesmo, assumindo como servo e sofrendo morte, e morte de cruz. Mesmo sendo tão grande, Ele mostrou para mim e para você que para Ele nós temos valor. Que Deus tão grande assim se humilharia tanto para conquistar você? Que Deus tão grande assim desceria, largaria, abandonaria todas as coisas no seu reinado para ser semelhante a um de nós, para que pudesse olhar para mim e dizer: eu vim para te dar salvação, para que onde eu estiver, você possa estar também. Então nós estamos diante de um Deus que nos amou primeiro, mesmo sendo tão grande assim. Imagine se você tivesse poder de criar alguma coisa. Imagine se eu tivesse poder de criar alguma coisa. Imagine se eu tivesse poder de poder exterminar quem eu não queria, quem eu não gosto. Eu já teria feito um monte de coisa errada. Mas Deus não é assim. Deus olha com um olhar de amor e de misericórdia. E mesmo tropeçando, mesmo muitas vezes errando, quando nos achegamos a Ele, com o coração contrito, arrependido, Ele perdoa os nossos pecados e sara as nossas feridas. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que eu sirvo. Um Deus tão grande, mas tão grande, criou todas as coisas, mas mesmo assim, não deixou de nos amar. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Pastor João.